podemos esquecer de que sempre o joio quer tirar a nossa atenção daquilo que Jesus falou e quer apresentar outro. Por exemplo, apresentar de repente Maria, ela era mãe de Jesus. Apresentar o Paulo, grande apóstolo, pregador, o Pedro, e assim por diante. Depois que você usa eles como base da sua fé, a sua fé passa a não funcionar porque ele vai mostrar as falhas, porque são seres humanos. Afinal de contas, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É nesse que tem que estar baseado a sua fé. Neles não há falhas. E o diabo sabe disso. Que se a sua fé ficar no que Jesus falou, você terá fé e os milagres vão acontecer. Mas se a tua fé ficar como base em Paulo, ainda que você crê em Jesus, ele vai dizer, olha, o Paulo não orou pelo fulano, o Paulo deixou o fulano enfermo na ilha tal. O Paulo disse para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa de constantes enfermidades. O próprio Paulo tinha um espinho na carne, você também tem que aceitar. Você não é melhor do que o Paulo. Mas o meu modelo é Cristo, que diz verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é verdade. Isso é verdade. Jesus morreu por mim e por você, e nele não há falhas. Agora, eu quero que você saiba que o adversário, ele quer fazer que a sua fé não funcione. Então, ele sutilmente, ele desfaz o que Jesus falou. Eu vou dizer o que é anticristo. O anticristo se opõe a Cristo. O anticristo é aquele que se opõe a tudo que é Cristo, tudo que é Jesus. Certo? Então veja bem, algumas pessoas ensinam e dizem, não é bem assim, que você pedir e Deus tem que te dar. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espera. Não é porque você pediu para Jesus que Jesus vai ter que te dar. Mas você pergunta, onde está escrito na Bíblia? Não está. A Bíblia, nenhuma vez Jesus disse que ele vai dizer talvez, pode ser, eu vou pensar, eu posso dizer sim, eu posso dizer não, posso dizer espera. Nenhuma vez ele disse isso. Aí você vai ver, mas como é que eles tiraram isso? Se basearam em Paulo, em outros, mas não em Jesus. Eu desafio a você a mostrar na Bíblia Sagrada o dia que alguém pediu para Jesus e Jesus não curou. Agora, eu sei que você vai dizer no tanque de Betesda, Jesus curou aquele homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Mas aquele homem não sabia quem era Jesus. Eu creio que muitos no tanque de Betesda não conheciam Jesus. Mas quando Jesus cura aquele homem diante dos olhos de todos, todos viram aquele homem ser curado e eu creio que houve um alvoroço e todo mundo comentou, está andando. Mas não teve um miserável daquele que disse, tem misericórdia de mim e cura-me também. Após Jesus ter mostrado que poderia curar, quem precisava do milagre, era eles. Era eles que tinham que pedir, porque agora eles conheciam alguém que poderia ajudar. E Jesus foi saindo entre eles
e ninguém pediu para ser curado. O que Jesus não fazia é chegar assim por aí, ei, seja curado. Ó, você aí, ó, receba a cura também. Ei, receba aí, ó, a cura. Não. Não, as pessoas tinham que pedir. É o doente que precisa do milagre. É o doente que tem que procurar o hospital. É o doente que tem que procurar Jesus. A não ser quando a pessoa não conhecia. E é por isso que eu falo para você que o milagre é importante que todos recebam, até os crentes, até aqueles que já servem, mas é muito importante por aqueles que não conhecem ainda Jesus. O inimigo vai dizer para você, não, mas salvação não precisa de milagre. Eu sei que não precisa, mas ele está dizendo isso para você. Sabe por quê? Porque ele não quer que você ganhe a alma. Porque ele sabe, se os milagres acontecer, almas se salvarão. Porque darão crédito à palavra. Certo? Então, ele vai colocar teorias na tua cabeça. Se você observar, todos aí que estão me ouvindo, podem observar. Quando você aceitou Jesus no começo, você recebia muitas coisas de Deus. Você pedia e Deus te dava. Sabe por quê? Porque naquela época você cria no que Jesus falou. Mas depois veio o ensino, que muitas vezes gerado pelo joio, ele apenas colocou um chip na tua fé para a tua fé não funcionar mais. Porque se você é daquele que Jesus pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera, faça você experiência. Quando você for pedir para Jesus, o que vai acontecer dentro de você? Será que Jesus vai dizer sim? Ou será que Jesus vai dizer não? Ou será que ele vai dizer espera? E eu pergunto para você, será duvidar da palavra ou não é? É. Apenas esse ensino serviu para fazer você duvidar da palavra e a sua fé não funciona mais. É por isso que depois de anos você parece que não recebe mais nada. Parece que Deus está distante de você. É porque a sua fé foi neutralizada por um ensino que não está na Bíblia, por teorias, por ideias, por experiências. Meus irmãos, não há experiência que substitui a nossa fé em Jesus Cristo. Tenha como base Cristo, a base da sua fé. E é claro, se você tiver Jesus como base da sua fé, muitos milagres acontecerão, tanto em você quanto por aqueles que você ora. E saiba que Jesus não falha. Aí vem um outro ensino também, dizendo, não é bem assim que você pedir e Jesus tem que te dar. Afinal de contas, existe a vontade de Deus. E se baseia no que Jesus próprio disse. Jesus disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou dizer para você, como é que você vai entrar na mente de Deus para descobrir qual é a vontade de Deus? Eu vou dizer para você, eu já sei. A vontade de Deus é o cumprimento da sua palavra. Não existe uma vontade de Deus contra a sua palavra. Qual era a vontade de Deus para Jesus? É que ele morresse no meu e no teu lugar. Mas quando chegou na hora H, Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele começa a dizer, Jesus, Pai, não tem outra forma para salvar o Clóvis, a Maria, o José, o Joaquim? Não tem outro jeito, Pai. Então não faça a minha, mas faça-se a tua vontade. Porque a vontade de Deus é que ele morresse no nosso lugar. Mas ele já morreu para que nós tivéssemos usufruir daquilo que ele trouxe para nós, as bênçãos. Usufruir daquilo que ele trouxe. Não é que você também tem que morrer para ser salvo, não.
Você é salvo pela graça. Jesus já pagou em nosso lugar. O que nós temos hoje? É aquilo que a Bíblia diz. Verdadeiramente, não é mentiramente, não é de repente, talvez, não. Verdadeiramente. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a vontade de Deus para mim, para você e para aquele também que ainda não conhece a Cristo. Essa é a palavra. Por isso que a Bíblia diz: meu povo perece porque lhe faltou conhecimento, e conhecimento da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. Conheça a verdade. Mas infelizmente muitas pessoas deixam a verdade para seguir a mentira. Mas creiam na verdade. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos ainda falando sobre fé. Creia no poder de Deus, e no próximo vídeo também peço a você que dê o seu like, que compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas para que muitos milagres venham acontecer e muitas almas venham a ser salvas para o reino de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Meu nome é Pastor Clóvis Pereira. Que Deus te abençoe, e tem mais vídeo nessa sequência. Amém? Que Deus o abençoe.